E aí, boa tarde. Nós estamos aqui iniciando, né? Uma live, não é muito longa, será uma live mais curta, mas a intenção da gente é discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre cristologia. E aí a gente tratar numa perspectiva da cristologia trinitariana, tá? Deixa eu ver aqui, eu estou tentando aceitar aqui o Bruno. Opa, E aí, meu velho? E aí, meu velho? Tudo bom, meu querido? Graças a Deus. Agora deu certo. Eu tentei várias vezes, cara. Saí, entrei umas 3 vezes. E aí não conseguia mandar a solicitação, enviar a solicitação, né? Tudo bem, tudo bem. Eu não tô te vendo, mas você tá me vendo? Tá aparecendo? Eu tô aparecendo aí? Você não tá vendo, não, é, velho? É, mas não tem problema, porque assim, se você me vê, o pessoal me vê, né? Eu tô sabendo aqui que o pessoal tá me vendo, então, tá nos vendo. Beleza? Eu tô vendo pelo menos um rapaz aí que fez contato com você aí, o André, ele entrou aí. Eu tô vendo o André, eu acho que é um André que você conhece, né? E É, a, André, é o pastor André. não, eu tô vendo o André de Sá que entrou aí, mas eu tô vendo outra pessoa também, parece que fez uma pergunta já e tal. Mas tá Pronto. tranquilo, Bruno, aqui tô conseguindo lhe ver e ouvir muito bem. Então, vamos lá, vamos tocar o barco, vamos seguir aqui, tá bom, querido? Toca. Então, queridos, isso, Diego está aqui conosco mais uma vez, bem-vindo novamente. Pastor André também, querido amigo. Então, veja só, vou começar aqui com o pastor Alcimar. Alcimar foi meu primeiro pastor da Igreja Nazareno, em João Pessoa. Hoje eu estou em Recife, Alcimar está em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E o pastor Alcimar é o superintendente da Igreja Nazareno no estado do Rio Grande do Norte, tá? Então, vamos começar aqui, pastor. A primeira questão que o pessoal quer saber é sobre Cristologia e Trindade. Por que estudá-las? Por que estudar essas duas doutrinas? E por que estudá-las juntas também? O que é que o senhor me diz? Então, bom, primeiro que eu penso dessa forma, Bruno, que o estudo da Trindade, vou começar com a questão da Trindade, ela é indispensável dentro da fé cristã, né? Eu penso, inclusive, que a doutrina da Trindade, ela é a base, vamos dizer assim, para a fé cristã. A gente começa estudando a Trindade porque está dentro do estudo da pessoa de Deus, e aí eu penso que tudo começa por aí, né? Obviamente, existe uma relação profunda, né, que nós precisamos compreender entre a Trindade desculpa, a Trindade na questão da cristologia, essa relação profunda que existe, né? Porque nós não podemos dissociar as pessoas da Trindade. Eu penso dessa forma, né? Quando nós estudamos as pessoas da Trindade, nós estamos, de certo modo, estudando, obviamente, toda a Trindade. Então, a gente não consegue dissociar as pessoas da Trindade da própria Trindade. E, assim, para mim, isso tem um aspecto muito importante e dentro dos aspectos importantes que eu vejo no estudo da Trindade e da Cristologia, eu vejo que o estudo da natureza de Deus, digamos assim, a gente percebe não apenas a natureza de Deus, mas a gente também, estudando a Trindade, vai ver também o plano redentor de Deus, porque, acima de tudo, o que nós temos que entender quando estudamos Trindade e Cristo, o Espírito Santo, a gente percebe que todos eles estão envolvidos no projeto redentor de Deus, né, no projeto salvífico de Deus. Então, assim, acima de tudo, quando estudamos a Trindade e essa relação de Cristo com a Trindade, a gente vê esse aspecto salvífico, esse aspecto da relação de salvação de Deus para com a humanidade decaída. Então, assim, esse é um aspecto que eu julgo muito importante, estudar a Trindade juntamente com Cristo, acima de tudo, por causa das questões que a gente envolve da soteriologia. E, finalmente, eu coloco ainda também um aspecto importante, que é a questão apologética. Eu penso que estudar a Trindade alinhada com o estudo da Cristologia, ou o inverso, né, como a gente está costumando falar, a Cristologia com a Trindade, a gente está, de certo modo, também trabalhando a questão da apologética. Apologética que eu penso
se já teve a sua importância no passado, Bruno, eu penso que cada vez mais a apologética ela vai tendo o seu grau de importância, né? A respeito de quem era o ser de Deus, qual é a relação dele com o Filho, com o Espírito, quem são as pessoas da Trindade. Então, todas essas coisas, num mundo cada vez mais complexo, em forma de pluralidade, eu posso dizer assim, que a gente está vivendo hoje, né? E de tantas falsidades em relação de divindade, em relação de religião, é importante demais para... A gente está tratando aqui de um assunto teológico, mas eu digo assim, é muito importante, acima de tudo, para a comunidade em geral, não apenas para pastores, líderes, mas para a igreja, de um modo geral, essa compreensão. Essa desvirtuação, a gente pode até aprofundar isso depois, né? Essa desvirtuação que a gente vem vendo hoje acerca da teologia, em todos os sentidos, né? É preciso, então, que a gente compreenda quem é a pessoa de Cristo, a relação com a Trindade, a obra de Jesus Cristo. Então, todas essas coisas, para mim, elas são extremamente relevantes. Não apenas, volto a repetir, porque a doutrina da Trindade, ela seja basilar, na minha percepção, para a fé cristã de um modo geral, mas, acima de tudo, essa revelação de Deus para a comunidade, para salvá-la, né? Então, assim, e, finalmente, como eu falei, o último aspecto aí é a questão do aspecto apologético, né? Que eu penso que é de muita importância, o da Trindade. Muito bem, meu irmão. Então, assim, essa questão apologética que você destacou é muito importante e, assim, nós temos visto um certo ataque à fé cristã nos últimos anos e tem se intensificado, porque muita gente não consegue entender que Deus tem propósito em todas as coisas, inclusive em catástrofes, como aconteceu na pandemia há pouco tempo, né? Poucos anos. A gente viveu esse tempo difícil. Então, eu tenho visto também, pastor Alcimar, alguns debates entre pastores e rabinos, aqui no Brasil mesmo, que têm conversado sobre a singularidade de Cristo, que é o que os pastores defendem, que só Cristo é suficiente, é importante, só Ele basta, e só Ele é necessário para a salvação do ser humano. Enquanto outros, como alguns rabinos, né, insistem que o cristianismo é um desdobramento errado do judaísmo, enfim. Mas aqui cabe a pergunta, Varão. O Messias, Jesus Cristo, ele aparece no Antigo Testamento? Como é que a gente vê isso? Como você, como pastor e professor, pode esclarecer o pessoal que está nos acompanhando aí sobre essa questão? Cristo é uma invenção da igreja ou ele aparece também no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica? Eu quando estava pensando, né, a gente conversando a respeito da pauta de hoje, eu me lembrei logo de um escritor que eu acredito que você já deve ter ouvido falar, a gente, em outros bate-papos a gente já falou sobre ele, que é o Bart Ehrman. Eu não sei se eu sei se está certo, né, a pronúncia do nome dele, né? Mas esse cara, né, tem toda uma trajetória acadêmica, né, e ele perdeu a fé já, acredito, no seu doutorado, estudando inclusive os evangelhos, já que ele é um erudito no grego, né? Sim. E aí ele tem um livro, né? Na verdade ele tem vários livros já traduzidos hoje para a língua portuguesa, mas um deles é Como Jesus se tornou Deus, sim, né? Ele tem um outro livro, eu tenho esses livros, né? Jesus existiu ou não existiu? Mas esse livro, Como Jesus se tornou Deus, né? A ideia do Bart Ehrman é exatamente que Jesus foi uma construção pelos judeus primitivos, né? Então, assim, os judeus primitivos foram as pessoas que elevaram Jesus à divindade, né? Essa é a proposta dele, né, no livro. E eu nunca vi um cara para prestar tanto desserviço, né? Um cara que já não é só a graça, né? Esse camarada. E agora uma coisa interessante, só falando sobre ele, Bruno, é que eu acredito que da língua inglesa deve ter um ou outro teólogo apologeta que deve ter escrito alguma coisa para confrontá-lo totalmente, né? Eu tenho um livro que, inclusive, o Amadeu que indicou, que é
Rapaz, é um livro que tem no seu título ortodoxia, que, de certo modo, ele é confrontado. Mas o Bart Ehrman escreve esse livro exatamente para desconstruir essa ideia da divindade de Jesus, né? Ele, embora diga que acredita no Jesus histórico, né? Que ele fala sobre isso num dos livros deles, mas ele não acredita, obviamente, no Jesus divino, porque ele acredita que foi uma construção feita pelos judeus do primeiro século, segundo século. Isso. Mas quando nós lemos, e quando você estava falando comigo, né? A gente estava conversando, eu me lembrei, Bruno, de um outro livro fantástico que eu tenho, um livro antigo, né? Que exatamente o título é Revelações Messiânicas no Velho Testamento, de um escritor de origem, não sei se é alemã ou se é de origem holandesa, eu acho que é holandesa por causa do nome, Gerard van Groningen. É um livro antigo. É holandês. É holandês, né? É um livro antigo, mas assim, olha, se a gente, estou citando essa literatura, mas hoje existem inúmeras literaturas, né, de bons teólogos e escritores que vão demonstrar a abundância da presença de Jesus no Antigo Testamento. O Gerard, ele vai começar desde Gênesis, né? E o interessante é que ele não fala só que a gente geralmente se limita à promessa do Senhor lá em Gênesis 3, mas desde Gênesis 1, né, ele já começa a mostrar a presença do Senhor. E ele vai, em cada livro, mostrando como Jesus Cristo está presente, né, em toda a extensão da literatura, não apenas profética, mas ele está presente lá no Pentateuco, ele está presente nos livros históricos. Então, assim, Jesus é uma figura presente demais na literatura veterotestamentária. Nós precisamos ter essa compreensão, né? Então, e não tem como, né? Você que é um professor dos dois testamentos, digamos assim, você que consegue fazer essa junção dos dois, sabe que quando nós lançamos um olhar na literatura do Novo Testamento, a gente vê resquício, obviamente, de tudo aquilo que era prometido, vê todo esse cumprimento do Messias, a promessa do Messias, ver tudo aquilo que foi feito na religião de tradição judaica, né, e as explicações que são dadas tanto pelo apóstolo Paulo, como também pelo autor de Hebreus, do cumprimento de tudo aquilo que era sombra no Antigo Testamento, e muitas dessas coisas que eram sombra do Antigo Testamento fazem alusão direta à pessoa de Jesus Cristo, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu espero que não seja mal compreendido pelos nossos queridos alunos que estão aí. Eu sei que vários são seus alunos, né, que entraram aí, algumas pessoas amigas, porque essa coisa que eu vou dizer aqui, ela tem sido meio distorcida ou deturpada desde que certo pastor, que hoje é um apóstata, começou a dizer. Mas, assim, eu hoje tenho a compreensão que Jesus Cristo é a principal chave hermenêutica de toda a Escritura Sagrada. Né? Então, assim, nós não... Você já entendeu, né? De que eu estou falando, né? Claro. Eu digo a principal porque eu já participei de um debate e a pessoa perguntou se ele era a única chave interpretativa da Escritura Sagrada. Eu não sou um grande hermeneuta, mas eu entendo que Jesus é a principal chave hermenêutica da literatura bíblica, não a única, né? Nós vamos ter outras chaves hermenêuticas, mas Jesus, sim, nós olhamos a Jesus, e eu penso, sabe, Bruno, que um desafio nosso, para nós que somos estudiosos da palavra, que gostamos da Escritura e tal, quando você lê a palavra com essa perspectiva, né, de ver Jesus, as coisas mudam. A gente só precisa ter cuidado, que você sabe muito bem disso, né, de uma galera que vê Jesus em tudo, né? Quando a gente vê um ou outro pastor, um outro teólogo que vai querer muitas vezes fazer uma exposição tal e termina querendo colocar Jesus onde Jesus não está. Mas uma coisa é certa, que nós temos sim, em toda a extensão da Escritura Sagrada, nós temos a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Não tem como, né? Verdade. Não tem como. Então, pastor, muito obrigado. Veja só, o pastor mencionou o Bart Ehrman, que realmente é um escritor fantástico, ele escreve muito bem,
E assim, Bart Ehrman é um estudioso do texto grego do Novo Testamento, mas ele é um agnóstico. Ele hoje em dia não diz que não sabe mais se Deus existe, né? Mas a trajetória dele foi o seguinte: ele estudou no seminário, um dos mais conservadores seminários nos Estados Unidos, e era um pastor muito piedoso, mas foi estudar e se embananou com os estudos. Não é que o estudo revelou que ele estava errado, não. Ele acabou acreditando no erro. Tá? Então eu li, pastor Alcimar, o livro de Bart Ehrman, O que Jesus disse, o que Jesus não disse. O primeiro que eu li. O primeiro Pronto, que eu li. Quando eu li no carnaval, num período de carnaval, eu lembro, eu estava na casa da minha avó, era adolescente ainda, não tinha ido para o seminário, mas já gostava do estudo da teologia, e eu já tinha lido alguma coisa a respeito, e assim, se ele é muito mal intencionado, mas outros estudiosos brasileiros, como Wilson Paroski, que é um estudioso da crítica textual do Novo Testamento, diz que já trabalhou com Bart Ehrman. O pastor André está dizendo que leu esse livro também, né? Uhum. Então, Bart Ehrman diz que o Paroski diz que o Bart Ehrman, quando trata da questão acadêmica, ele é perfeito nas reuniões da Sociedade Bíblica Unida, né? Mas porque ele escreve literatura acadêmica e literatura popular, digamos assim, né? Teologia popular. Uhum. E aí, quando ele vai para a teologia popular, ele é outra pessoa. Que ele quer vender por vender e quer angariar recursos a todo custo. E aí é um problema muito grande, né? Mas esse e muitos outros temas, todos vocês que estão nos vendo vão ter acesso nas nossas aulas na especialização em Cristologia Trinitária. Tanto eu quanto o pastor Alcimar vamos esclarecer essas questões. Inclusive, vou pedir para o pastor Alcimar esclarecer uma questão aqui, que é a relação do período patrístico. Por favor, pastor Alcimar, explique para a gente o que é a patrística e qual a importância disso para um tema como a Cristologia e a doutrina da Trindade, por favor. Então, nos bate-papos nossos também, né, eu falei que, lamentavelmente, né, eu sempre faço esse comentário, sabe, Bruno, quando a gente fala da patrística. Eu sinto muito, né, a tradição evangélica, a tradição protestante, eu vejo que isso já tem melhorado bastante, mas eu vejo ainda que nós estamos muito aquém daquilo que os católicos estudam, né, a respeito da patrística, né? Então, assim, nós precisamos, de fato, melhorar o nosso interesse, o nosso estudo pela patrística, né? Eu já tinha interesse pela patrística, sempre tive, né, nas minhas experiências anteriores, mas o doutorado foi naquela disciplina que eu creio que você pagou também, que é uma disciplina de literatura cristã antiga, foi que me suscitou mais, né, a estudar a respeito da patrística, aprofundar mais a respeito da patrística e a gente entender que existe aí uma vastidão de conhecimento e muitas vezes nós estamos deixando de lado, nós estamos relegando, né? Então, assim, a patrística, a gente pode dar um conceito muito grande, mas o conceito que eu poderia dar, né, que é realmente o estudo dos escritos mais antigos dos pais, né, dos pais da igreja, aqueles homens usados por Deus, eruditos ali do século II até o século, alguns datam até o século VIII, né, da era cristã, e nós temos grandes nomes e grandes personagens, né, que a gente conhece e a gente precisa conhecer mais para saber a sua profundidade, a sua erudição. Eram homens profundamente eruditos, né, que escreveram sobre a fé cristã. E aí eu entendo, Bruno, que assim a necessidade desse conhecimento e a importância da patrística para nós, principalmente quando a gente está tratando da questão da Trindade e da questão, o alvo nosso principal aqui é falar sobre a cristologia, porque nós estamos, acima de tudo, divulgando para os nossos amigos, para os nossos alunos, nossos irmãos, a pós-graduação em cristologia trinitariana, é entender que a patrística vai ter um papel fundamental, fundamentalíssimo, né, no entendimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu posso dizer? Eu poderia anotar assim, alguns fatores extremamente positivos, né?
mas eu relaciono pelo menos uns 3 fatores aqui que eu julgo de extrema importância. A primeira tem a ver com a própria formulação a respeito de quem é Cristo e da sua obra, né? A gente sabe, você sabe disso, todos que estão nos ouvindo, que são pessoas ligadas à teologia, que a questão da divindade de Cristo e a questão das 2 naturezas de Jesus foi um assunto extremamente controverso, discutido nos primeiros séculos, né? E a gente vai ver o papel fundamental de alguns eruditos, né, de alguns pais, para a consolidação de doutrinas hoje que para nós elas são essenciais, né? Então a gente, sobre as 2 naturezas do Senhor, sim, e sobre a própria divindade do Senhor Jesus Cristo. E esses homens, né, a gente sabe disso, Bruno, eles tiveram um papel decisivo, inclusive nos principais concílios, né, que vão fechar esse assunto em relação à pessoa de Jesus Cristo, né, como o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia. E a gente pode colocar entre os grandes nomes desse período, eu anotei aqui algumas pessoas, mas, por exemplo, Atanásio, né, que é de fundamental importância, os 2 Gregórios, né, Basílio. Então, esse é um aspecto fundamental. E eu sempre digo, sabe, Bruno, assim, quando eu dou aula, né, você sabe que eu gosto muito de teologia histórica, então sempre eu falo para os meus alunos, né, eu digo assim, hoje, quando a gente pega, né, a doutrina já consolidada, tá certo? É muito fácil para nós, né? Agora você imagina nos primeiros séculos o quanto foi difícil, né? Sem todos esses recursos, né? Então eu sempre, sabe o que é que eu penso, cara? Eu falo assim, cara, esses caras eram muito inteligentes, esses caras eram muito eruditos, porque hoje nós temos todos os recursos, né? O que a gente quiser está na mão aí, tanta coisa, hoje a inteligência artificial tá tanta coisa tal, né? Fora a erudição que se desenvolveu ao longo desses séculos, mas esses homens eram homens extremamente capacitados, né? Então, esse aspecto aí de formulação doutrinal. Mas há um segundo aspecto, Bruno, que eu acho interessante, a patrística, nesse sentido, que eu falei na primeira pergunta, é a questão apologética, né? Do combate realmente às heresias. Porque quando nós vamos ver a igreja no seu surgimento, nós vamos ver as várias heresias que surgiram a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? A gente conhece o arianismo, o nestorianismo, né? Então, assim, são várias coisas que estão surgindo e era necessário que se formulasse, né, doutrinas sólidas e consistentes a partir da Escritura Sagrada para defender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a patrística, ela vai ter um papel fundamentalíssimo, né? Então, nós precisamos visitar a patrística. Eu disse aquele dia a você que gosto da paleortodoxia, e eu conheci a paleortodoxia através de Thomas Oden, que foi um teólogo de linhagem wesleyana, né, nos Estados Unidos. Ele era liberal, depois ele deixou de ser liberal, e lamentavelmente ele tem poucos livros produzidos aqui no Brasil, mas eu tenho uma afeição muito grande pela literatura patrística. E eu posso acrescentar ainda, amigo, além dessa questão de consolidação das doutrinas, eu posso colocar também a questão além da apologética, a questão pastoral, né? Porque uma coisa interessantíssima da patrística, né, que você sabe disso, que a grande maioria dos pais da igreja, eles não eram apenas homens da academia, né, da erudição. Academia que eu digo assim no sentido amplo, né, mas da erudição. Eles eram homens que a maioria deles eram pastores, né, pastores de almas, né, pastores de vidas. Então, tem essa característica também, meu amado. Eu creio que a patrística é extremamente relevante. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Não. Eu estou satisfeito, Varão. Eu só quero pedir para o pessoal que está aqui conosco que não saia, fique conosco, a gente não vai demorar muito, mais uns 20 minutinhos no máximo. E assim, pastor, o Concílio de Nicéia está completando esse ano 1.700 anos, né? Foi 325 depois de Cristo, né? Uhum. Um concílio importantíssimo, muito disputado, e há alguns mitos sobre os concílios, sobretudo de Nicéia, de que o imperador Constantino teria sido o cara a fundamentar a ideia de que Jesus é Deus e é homem. Isso nunca aconteceu, né? Ele não foi um orador no Concílio de Nicéia, ele apenas dirigiu as sessões, os bispos foram os oradores.
Uhum. E graças a Deus que o arianismo foi derrotado, tá? Então você vai aprender tudo isso conosco, gente, comigo e com o pastor Alcimar, na nossa pós-graduação, que começa praticamente daqui a um mês. As primeiras aulas, o primeiro módulo será com o pastor Alcimar, se Deus quiser, online, aulas online, de julho de 2025 a março de 2026. E aqueles que não puderem assistir uma aula ou outra ao vivo, vão poder assistir as gravações das aulas, tá? O Diego está fazendo mais uma questão aqui, eu vou anotar. No final a gente troca uma figurinha sobre isso. Mas, pastor, brevemente, então, eu queria que o senhor desse também uma pincelada sobre a questão da importância da cristologia no outro período da história da igreja, muito importante, mais próximo, mais recente de nós, que foi a Reforma Protestante. Qual o papel a cristologia teve na Reforma Protestante? Então, é interessante isso, né? Porque a gente precisa compreender, né, que a Reforma Protestante, ela não apenas é uma ruptura com toda uma tradição, né, religiosa, mas ela é uma ruptura com toda uma doutrina que foi gerada, gestada ao longo de séculos, né? Então, assim, não é simplesmente um. Eu creio que todos compreendem dessa forma, né? Porque quando a gente estuda a Reforma Protestante, existem várias interpretações para a Reforma Protestante. Eu já vi historiador dar pelo menos 7 ou 8 explicações para a Reforma Protestante. Eu acredito que você também, né, Bruno, com seus estudos. Mas a Reforma Protestante, ela de fato, para mim, entre as muitas coisas, ela é uma ruptura com a teologia medieval, né? A teologia medieval foi herdou da teologia antiga, inclusive desse período patrístico muito sólido, muito robusto, mas que foi se desviando ao longo dos séculos, né? Então, assim, nós sabemos disso. Então, a Reforma Protestante, eu posso até dizer, sabe, Bruno, que uma das características da Reforma Protestante é o próprio resgate da cristologia, é o próprio trazer novamente Cristo de volta ao centro da tradição cristã. Eu vejo dessa forma, né? Então, assim, inclusive nós sabemos que uma das solas é solos Cristos, né? Porque todo aquele arcabouço de coisa que foi colocada na soteriologia cristã pela tradição medieval precisava ser desconstruída, né? Precisava ter um impacto. E a Reforma Protestante, ela fez esse grande serviço, né, para a tradição cristã. Eu vejo, cara, que entre as muitas coisas, né, que a Reforma Protestante trouxe, né, com a sua teologia, eu até listei aqui algumas coisas que eu julgo extremamente importantes. A primeira coisa é, de fato, trazer Cristo como centro das Escrituras, né? Então, assim, aquilo que a gente falou, né, ainda há pouco tempo atrás, Cristo como essa chave hermenêutica principal. Nós, quando lançarmos o olhar na Escritura Sagrada, nós olharmos a Escritura por uma lupa, né, por um binóculo, vendo o Senhor Jesus Cristo. E eu digo uma coisa, sabe, Bruno, em termos práticos, inclusive hoje, a igreja mais do que nunca precisa voltar a fazer isso, né? Trazer Cristo para o centro realmente de tudo que a igreja faz. Então, esse é um aspecto, né? Trazer Cristo novamente, ou Cristo como centro da Escritura. Mas aí você vê a questão soteriológica também, porque alinhada a isso, nós temos Cristo como único mediador e Cristo como aquele que vai fazer a perfeita obra do Pai, né? Que foi enviado para esse fim, que é um fim salvífico. Então, Cristo não é apenas o centro da Escritura, mas ele tem esse papel soterológico. E aí a gente entende, né, essa questão de único mediador com a questão da justificação pela fé, que foi outra grande pauta, digamos assim, da Reforma Protestante. Então, nós vemos Cristo como centro das Escrituras, esse resgate, Cristo como o único mediador entre Deus e Pai, porque toda essa tradição foi distorcida, ou desculpa, tradição não, toda essa doutrina, você sabe, ela foi deturpada, né, na Idade Média, então ele é o único mediador. Cristo é o justificador, o único justificador, é aquele que justifica. E uma coisa interessante é que a tradição da reforma, né, ou a reforma protestante, vai trazer Cristo também. Eu vou colocar mais duas coisas aqui.
Cristo como cabeça da igreja, é uma coisa Alcimar, importante. Oi. não entrega tudo para o pessoal poder fazer o curso também, tá? É verdade, é verdade. Mas é importante, né? Cristo é o cabeça da igreja. Mas sabe, Bruno, eu estava pensando, quando estava meditando sobre a fala, que tem algo, e a gente vai preparando as coisas e a gente vai lembrando de algumas coisas. Porque Cristo também, a partir da reforma protestante, ele é apresentado como aquilo. Eu até usei essa expressão, eu que criei aqui essa expressão, como obreiro perfeito de Deus. Ou seja, Cristo é aquele que é modelo de vida, né, e de obediência para os seus seguidores. Então, assim, essa é algo para mim que a reforma protestante ela vai resgatar, né, porque isso já era ensinado pelos pais, isso é tradição bíblica, mas que foi perdido durante a tradição medieval. Então, assim, esse resgate, eu penso que a reforma fez, cara, é extremamente relevante, extremamente importante. Pois é, meu irmão. Então, eu lembro do pastor John Piper. Eu já li muito John Piper e não tenho lido muito ultimamente, mas um ano desse ele teve, um ano desse assim, já faz mais de 10 anos, né? Ele teve aqui no Brasil para uma conferência teológica e fazia 17 anos que ele não vinha ao Brasil. E na época na época que ele veio novamente, e depois disso já veio várias vezes também, havia uma turma de uma outra pegada teológica diferente da nossa que alguns deles acreditavam que era Jesus no céu e John Piper na terra, sabe? E assim, as palestras dele, eu ouvi todas as palestras da conferência na época, eu baixei e fiquei ouvindo na época com MP3, mas eu achei muito interessante, as palestras dele foram boas, costumam ser boas, né? Até certo ponto, né? Quando entra na questão soteriológica, aí ele se perde um pouco, mas ele, na primeira fala, na introdução, ele falou o seguinte: o que há de diferente entre o John Piper de 17 anos atrás, na época, né, já faz uns 13 ou 14 anos, para o John Piper de hoje. Então ele foi falando algumas outras coisas, o ministério dele foi para aqui, foi para acolá, os seus estudos também, mas ele disse: hoje eu sou muito mais cristocêntrico do que 17 anos atrás. E isso, ele deu várias razões. Ele disse: uma das razões para isso é o avanço do islamismo, a pluralidade nas religiões, que aceitam Cristo, mas aceitam outras pessoas como o Salvador e tal. Então isso me fez ser ainda mais cristocêntrico na minha pregação, nas minhas aulas, nos meus livros, e eu fiquei prestando atenção àquilo que isso realmente é necessário de tempos em tempos, que o Espírito de Deus desperte o espírito do seu povo para que a gente volte para as Escrituras e para a centralidade de Cristo, né? Que é a principal mensagem bíblica, Cristo, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo, Cristo é a promessa, e eu costumo dizer nas minhas aulas, Alcimar, o seguinte, que se a gente precisasse resumir toda a mensagem do Antigo Testamento numa frase só, poderia ser: o Messias virá, Jesus virá. E se a gente precisasse resumir a mesma coisa, a mensagem do Novo Testamento numa frase só também, seria: Jesus veio e voltará. A mensagem do Antigo é essa: Jesus virá, e a do Novo: Jesus veio e voltará. Ele é o centro de todas as coisas, né? E glória a Deus por isso. Meu querido amigo, eu queria então lhe pedir que discorresse brevemente um pouco sobre, eu vou juntar duas perguntas aqui, sobre a relação entre a encarnação, a ressurreição de Cristo e a missão da igreja. Qual a relação disso aí? Como é que você pode nos explicar um pouco sobre isso? A relação entre encarnação de Cristo, ressurreição de Cristo e a missão da igreja. De forma bem sucinta mesmo, né? Dá vontade de falar muita coisa, mas de forma sucinta, eu vou falar primeiramente da questão de ressurreição e encarnação, e assim, de um modo muito simples, né, Bruno? Eu vou falar pelo menos duas coisas nesse sentido. Primeiro, que as duas coisas estão ligadas, porque sem encarnação não haveria ressurreição. E o interessante é isso, né? Porque Jesus ressuscita com o corpo glorificado. Então, isso já tem algo até doutrinário e apologético. Então, significa dizer que Jesus, de fato, ele encarnou, né? Jesus
não era meramente um fantasma ou alguma coisa parecida. Jesus, de fato, ele encarna, então a ressurreição ela vai confirmar, obviamente, a verdade da encarnação. Né? E eu vou só fazer um adendo aqui, sabe, Bruno, porque é encantador falar sobre a ressurreição. Geralmente eu falo sobre isso, né? Quando a gente fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é encantador. A gente teve a Páscoa agora, a gente fala sobre a ressurreição. Eu não tenho nenhuma dúvida que a ressurreição é um dos principais pilares da tradição cristã. Mas é encantador também a encarnação. Essa é uma outra coisa que eu vejo que a tradição protestante não dá tanta ênfase, entenda, né? Eu digo em termos de pregação e quando vai falar, fala muito sobre ressurreição, mas fala muito pouco sobre encarnação. Então, não precisamos falar mais da encarnação do Senhor Jesus Cristo, né? Toda a teologia da encarnação é belíssima e a gente precisa falar mais sobre isso, pregar mais sobre isso. Então, as duas estão ligadas porque, acima de tudo, a ressurreição, ela confirma a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vejo, além disso, Bruno, uma questão escatológica, né, de certo modo, porque tudo isso, de certo modo, ela aponta para um futuro glorioso, uma esperança gloriosa para nós, né, usando a Escritura Sagrada. Né? Então, o Cristo que encarnou é o Cristo que ressuscitou e ele é a garantia da nossa ressurreição. Então, assim, de certo modo, isso é esperançoso para nós, né? Tem um sentido escatológico no sentido de esperança. Agora, quando a gente fala de Cristo e fala de missões, não tem como, né? Cristo não tem... É que você falou, eu também entendo dessa forma, Cristo é o centro da missão. Né? Se Deus tem uma missão, e essa missão é de Deus, assim eu entendo, da Missio Dei, o centro da Missio Dei é a pessoa de Jesus Cristo, né? E é interessante, porque o próprio Cristo vai dizer, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Está lá em João, né? Então, nós entendemos isso, esse aspecto, né? E aí, quando a gente fala eu vou abordar algo que você falou do John Pipe, eu não quis fazer nenhum comentário na hora para fazer exatamente agora, porque eu tenho falado muito, Bruno, sobre a questão da singularidade de Jesus Cristo, nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento, inclusive, que culturalmente tem sido chamado de pós-cristão. Então, mais do que nunca, quando eu não tenho, digamos assim, amigo, pregado todo domingo sobre Jesus Cristo, tem algumas ovelhas minhas aí participando da live, mas assim, eu tenho, como John Pipe, cada vez mais buscado ser cristocêntrico nas minhas pregações, sabe, Bruno? Eu entendo que, em termos pastorais, nós precisamos resgatar a centralidade de Cristo nos nossos púlpitos, né? Então, isso é muito importante. Então, a singularidade de Jesus nesse mundo cada vez mais plural e chamado de pós-cristão é importantíssimo, porque Cristo é o Salvador do mundo, né? Então, assim, isso significa, isso já tem um sentido teológico, um sentido salvífico, um sentido missiológico. Então, assim, ele é o enviado de Deus para o mundo precisa de Cristo. Então, o mundo não precisa de outras coisas, acima de tudo, o mundo precisa de Jesus Cristo. Então, assim, tem esse aspecto. E ainda com relação à missão, o que eu vejo, cara, é que Jesus, para nós como igreja, ele é um modelo encarnacional. Eu gosto muito dessa perspectiva, né? Porque a igreja, ela agora é a cumpridora e ela é enviada de Deus para o mundo, né? Eu estava lendo, interessantemente, que eu estava lendo hoje John Stott, né? Então, ele vai falar sobre algo que a gente sabe. A igreja, ao mesmo tempo que ela é tirada do mundo, ela é enviada ao mundo, né? E ela é enviada ao mundo para pregar a respeito dessa singularidade do Messias, a singularidade de Jesus, que somente ele salva, e no mundo cada vez mais plural, no mundo cada vez mais pós-cristão. Então, assim, mais do que nunca, nós não precisamos nos consolidar a nossa fé e o nosso conhecimento a respeito da pessoa de Jesus e continuar pregando. E, finalmente, em termos missionais ou missiológicos, eu posso dizer que Jesus Cristo também
ele para nós é um modelo de sofrimento, de entrega, né? Então, assim, para a igreja ela precisa compreender esse aspecto, né? Que ela tem um Messias que se doou, um Messias que se deu, e assim a igreja também ela deve se doar, ela deve se entregar. Eu estou falando em termos missiológicos, né, meu irmão? Então, para Sim. mim, é uma ligação extremamente importante, né? Não tem como, né? Se a gente tirar Cristo, a obra missional, a obra missiológica, ela vai cair por terra, não tem como, né? As duas estão consorciadas demais. Amém, meu irmão, amém. Então, veja só, tem algumas pessoas, aqui, algumas pessoas que eu conheço também, quero mandar um abraço aqui para o professor Vicente, um querido amigo aqui da região, Carol, um abraço, Daniel eu não conheço, Cris Mendes eu acho que sim. Danielzinho aí, eu posso estar enganado, mas é ele mesmo. Daniel Ferreira Almeida foi ovelha minha, esse garoto abençoado. Ele é o líder da Jocum Natal, Bruno. Foi minha ovelha Ah, aqui, foi minha ovelha na Nasa Sul. A gente tem uma amizade aí muito longa. Esse é um abençoado de Deus aí. Tem umas então, ovelhas Daniel, aí. É Danielzinho mesmo. Então, Daniel, seja bem-vindo também e nos procure para entrar no nosso curso que vai começar mês que vem, se Deus quiser, daqui a pouco mais de um mês, né? Pastor Alcimar, nessa última questão que é sobre a cristologia na igreja atual, eu quero começar e depois vou lhe passar a palavra, tá bom? Pode ser assim? Pode? Eu quero começar pela pergunta que foi feita por Diego no início da nossa live, né? Na verdade, até no vídeo anterior, ele pergunta se Jesus tinha todos os atributos da divindade. Então, quando a gente estuda a doutrina da Trindade, a gente percebe que há uma maneira de estudá-la e de compreendê-la academicamente, digamos assim. Então, a gente estuda a doutrina da Trindade ontologicamente, que é o ser de Deus, e economicamente. E por economicamente aqui não tem nenhuma relação financeira, né? Economia tem a ver com a casa e a administração, tá? Nesse caso, a economia da Trindade, Diego, qual o papel de cada pessoa na Trindade. Então, quando a gente vê o papel de Cristo, Deus Filho na Trindade, a gente percebe que Jesus disse, olha, decidi a hora, nem o Filho sabe, nem os anjos, só o Pai. Então, na economia da Trindade, isto é, na organização das três pessoas da Trindade, morrer era uma missão dada para o Filho. Convencer o mundo, uma missão para o Espírito Santo. E conhecer o dia e hora do retorno do Filho é uma missão do Pai. Tá? Então, economicamente falando, o Pai é quem sabe essas coisas. Mas, ontologicamente, isto é, o ser de Deus, o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. Isso é uma questão contemporânea da teologia, inclusive. É antiga, é bíblica, é teológica e é contemporânea também. Então, assim, nós entendemos que, de fato, o Senhor Jesus é tão divino quanto o Espírito Santo e quanto o Pai. Na verdade, eu gosto da definição, pastor Alcimar, do Wayne Grudem, sobre a Trindade. Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, essa doutrina, essa definição, inclusive, eu peço que meus alunos de teologia sistemática, na matéria de vida, decorem. Aliás, eu peço não, eu mando que decorem. E quem não decorar não vai ser aprovado. Porque não faz sentido o cara estudar teologia e não saber minimamente definir a doutrina da Trindade. E eu adoto essa definição de Wayne Grudem, tá? Então, querido Diego e os queridos irmãos que aí estão, sim, Jesus possui plenamente todos os atributos da divindade. Inclusive, os que são mais questionados são da onipresença e da onisciência. Sobre a onisciência eu já respondi. E sobre a onipresença, é interessante que o Senhor Jesus disse em Mateus 18, 20, o seguinte: porque quando 2 ou 3 de vós se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Então, esse versículo, que é comumente mencionado erroneamente, o pessoal cita assim: Jesus disse, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei.
Não, não é assim que diz o texto, Mateus 18:20. Não é ali estarei, é ali estou. Isso significa que na mesma hora em que Jesus estava dando a resposta para o apóstolo Pedro e para os outros 11 apóstolos sobre o perdão, sobre a disciplina da igreja e tudo mais, qualquer grupo que se reunisse em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus, em outra localização que não fosse aquela geograficamente, Jesus de alguma maneira também estaria lá. E esse é o mistério da Trindade. Simplesmente a gente não consegue fazer nenhum paralelo com a Trindade, porque não há nada nem ninguém paralelo à Trindade. Então, essas questões das analogias da Trindade, todos esses desdobramentos, não se preocupem, todos os alunos da especialização em Cristologia Trinitária serão bem instruídos quanto a isso, tá bom? Então, pastor, quais considerações o senhor tem sobre a teologia, a cristologia contemporânea e pode deixar sua última mensagem aí. Eu também quero deixar minha última mensagem, mas peço que o senhor faça primeiro. Quando você estava falando, eu sempre, quando dou aula de Trindade, né, Bruno, também para os meus alunos, quando eu vou começar a aula, eu sempre falo aquela expressão que dizem que é agostiniana, né? Diz que Agostinho, quando foi falar sobre a Trindade, ele usa a expressão mistério tremendos, ou seja, esse é um tremendo do mistério, né? Então, claro que a gente se debruça, como a gente está fazendo, e se propõe a fazer no curso, para aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento, mas nós temos que entender que é algo que está dentro de um campo, né, que é profundamente elevado. Nós precisamos compreender isso. Mas temos a plena compreensão, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e a gente estuda que a Trindade é uma doutrina bíblica e profundamente teológica. E eu vejo assim, só não vou querer ser repetitivo, Bruno, mas dizer algumas coisas que eu já disse durante a fala, né? Então, eu estava lembrando que em 2018 eu fui participar da Conferência Global de Teologia da Igreja do Nazareno, né? Foi nos Estados Unidos. E aí, antes que a gente fosse para lá, eles mandaram o tema e mandaram os escritos, né? Primeiramente, eles mandaram um tema, e o tema era Cristologia. E eu vou ser sincero, Bruno, quando eu fui, eu estava lá em Jampa, a gente estava junto, né? Quando eu fui, quando eu recebi, eu falei assim, o que é que precisa, eu pensei, olha que arrogância, né? O que é que precisa ser estudado, discutido ainda a respeito de Cristo? Já que era uma conferência teológica, né? E aí, quando o pessoal começou a mandar os papers, né? Os artigos, eu comecei a perceber o quanto equívoco tinha no meu pensamento, né? Porque não é que a gente tem problema com a doutrina, para mim, ela é consolidada, né? A gente percebe que, vez ou outra, surge um autor contemporâneo, tal, mas, assim, a doutrina, ela é uma doutrina consolidada. Mas, mais uma vez, eu quero dizer, Bruno, eu vou colocar aqui duas coisas, ou três principais, quando eu falo da questão de Cristo e atualidade. Primeiro, mais do que nunca, é preciso que a gente defenda e pregue a singularidade do Senhor Jesus Cristo, sabe? Porque a gente está vendo o que tem acontecido. Eu estou falando principalmente em aspectos culturais e religiosos, né? Essa questão da cultura pós-cristã, de um pluralismo cada vez maior, né? De aparecimento de movimentos e tal, essa coisa toda. Então, assim, não abrir mão da singularidade do Senhor Jesus Cristo, da sua pessoa e da sua obra, né? Jesus, ele é o Salvador, o único mediador. Então, no mundo cada vez mais plural, nós precisamos cada vez mais validar essa questão, né, e defendê-la. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu coloco, Bruno, e eu creio que você vai concordar comigo, né, as distorções que nós vemos hoje no movimento evangélico brasileiro, ou como alguns costumam chamar, no movimento evangelical brasileiro, né? Nos púlpitos eu estou falando, nos ensinos, né, onde é apresentado um Cristo genérico, um Cristo que não é bíblico, tá certo? Um Cristo distorcido, né, digamos assim. E isso eu vejo esse impacto das redes sociais, das mídias e tal, cada vez mais está entrando
em lugares que outrora não entravam, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas, inclusive das nossas igrejas, elas estão expostas a determinado tipo de pregação, a exposições, a ensinos que são antibíblicos e nós poderíamos chamá-los de heréticos, né? Mas eles estão sendo pregados em púlpitos, muitas vezes em púlpitos até conhecidos, famosos, né? Então, mais do que nunca, é necessário que a gente conheça a doutrina de Jesus, quem é Jesus, a sua obra, tá certo? A gente conheça, a gente viva, a gente ensine, a gente pregue, tá certo? Porque existe essa necessidade hoje nesse mundo que estão chamando já de hipermoderno. Então, assim, volto a repetir, para mim, mais do que nunca, nós precisamos levantar a bandeira da singularidade do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E uma das maneiras da gente fazer isso é realmente estudando a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa a Trindade bíblica, né? É a gente se aprofundar no conhecimento, né? Então, as minhas considerações finais, eu quero dizer para você que quero lhe parabenizar, querido, pelo projeto, pela iniciativa, né? E ter me convidado para participar com você desse projeto, e a gente quer fazer esse convite aí para todos os irmãos, né, professores, para alunos, ovelhas, não é obrigado ter essa informação toda, mas se você quer fazer um curso bom, né, de especialização em Cristologia Trinitariana, nós estamos com esse projeto, as aulas começam agora no mês de julho, são todas online, e você pode participar desse projeto estudando, se aprofundando. Eu creio que o Bruno vai dar mais detalhes e informações. Então, querido, muito obrigado. Eu espero que os nossos queridos participantes, né, tenham sido edificados, eles possam ter crescido um pouquinho hoje, juntamente conosco. Muito obrigado, pastor Alcimar. Eu que agradeço pelo senhor ter aceitado o meu convite. E eu tenho certeza que vai ser um curso muito abençoado, porque temos trabalhado em prol disso e temos orado, pedindo a Deus que nos ajude e abençoe para que seja uma bênção, né? Então eu quero, nesse encerramento, apenas apresentar dois materiais. Esse aqui, a Trindade, é um livro interessante, nós vamos analisá-lo, estudá-lo durante as aulas, aqui e acolá. Esse clássico também, Cristologia Paulina, de Gordon Fee, também um calhamaço. Carol também está mandando uma mensagem aí. Pois é, Carol, exatamente. E todos vocês estão convidados, tá? Sigam a gente lá, @BrunoTeólogo, é o meu perfil, né? Estamos aqui no perfil do pastor Alcimar, PR Alcimar L. Santos, e também Instituto Antioquia, @Instituto Antioquia, que é por onde vocês vão ter todas as informações desse curso, que vai ser o primeiro curso, uma especialização em Cristologia, mas aqueles irmãos que querem estudar, mas não possuem graduação, podem estudar também conosco, vão fazer um curso como alunos, ouvintes, tá? E vão poder participar, assistir às aulas ao vivo, ter acesso a todo o material, igual a todos os alunos, fazer perguntas, colocações, enfim, participações ao vivo, e terão um certificado diferenciado no final do curso, obviamente, tá? Mas entre em contato comigo ou com o pastor Alcimar e até mais. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe, e quando for encerrar aí, salve o vídeo para eu poder baixar ele depois, tá bom? Obrigado, pastor, um abraço, até mais. Abração, paz.